Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Lucas Pires, para quem não me conhece. Hoje vamos dar continuidade então na nossa série aí de tudo sobre o data, certo? E hoje vamos falar sobre essa coluna aqui, ó, Lookup, certo? Que é a famosa PROC-V lá na fórmula, né, da planilha que a gente geralmente usa. Então fica comigo para não perder nada, hein? Bom, pessoal, como que funcionava antigamente, então? Antigamente a gente procurava, né, um dado na planilha através ou do PROC-V ou do PROC-H, né, que são fórmulas aí, na verdade, que é para procurar um dado de uma planilha relacionado a outra, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia usar o PROC-V para procurar a partir das minhas localizações aqui, né, referente aqui, qual que é o gerente, né, de cada cidade. Então eu conseguiria fazer isso já com o PROC-V. Porém, a gente consegue também fazer hoje isso através do data. Então é isso que eu vou te ensinar. Então uma coisa importante que você precisa saber já de antemão é que as colunas lookups, ela sempre funciona com as relations, certo? Então se você ainda não aprendeu como usar as relations, né, totalmente, eu vou deixar o cardzinho aqui, que na verdade é a primeira aula dessa série, tá? Então volta lá e assiste, beleza? Bom, vamos vir aqui, e aí aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Bom, já que as lookups ela só funciona com as relations, né? A gente vai usar as relations para poder puxar um dado. Então, já que a relação, ela vai, né? As relations ela faz uma relação entre duas planilhas ou até mesmo entre a própria planilha, a lookup ela vai através dessas relations procurar um dado, né, que você precisa. Então, por exemplo, aqui eu estou nessa coluna que eu peguei de propósito aqui nessa planilha. E aí aqui nessa planilha eu não tenho nenhuma relação. Então pode ver que quando eu tento pegar essa coluna aqui de lookup, ó, pode ver que ele já fala que não tem nenhuma coluna, né, de relation para a gente poder pegar. Então eu clico aqui em cima e também não dá nada. Beleza? Então vou até cancelar aqui. Mas, por exemplo, vamos tentar fazer exatamente como que eu fiz lá, como eu disse na planilha. Então eu tenho minhas localizações aqui. E aí aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação, né, das localizações. Eu tenho só aqui, ó. Né, das minhas localizações para os funcionários. Mas vamos fazer o contrário, vamos fazer uma relação aqui, ó. E aí, muito detalhe também, tá, pessoal? Um detalhe muito importante. As relações, elas não podem ser múltiplas. Ou seja, na hora que eu venho aqui e coloco, por exemplo, localizações, a minha relação, ela vai ser da localização com a localização lá da minha segunda planilha, certo? Porém, essa opção aqui, ó, não pode estar marcada. Por quê? Geralmente a gente quer pegar um dado específico e aí a gente quer colocar esse dado como um texto, né, no nosso aplicativo. E aí essa opção ela não pode estar marcada, porque senão você não vai conseguir colocar um texto, ele vai puxar mais de um dado. Ó, aqui se eu marcar ele só vai puxar um dado mesmo, mas tem opções que às vezes puxam mais de um dado. E aí a gente não vai conseguir mostrar isso dentro do aplicativo. Então, por exemplo, na hora que eu venho aqui, e agora sim eu vou puxar uma coluna lookup para saber quem são os gerentes. Aí agora eu vou usar a lookup através dessa relação que a gente acabou de pegar aqui, ó, relação de localizações. E aí o que eu quero, qual que é o dado que eu quero saber através dessa relação? Quem que são os gerentes de cada localização? Então aqui em São Paulo, ele vai aparecer referente a cada um. Então ó, pode ver, São Paulo apareceu o João. Aqui no Rio de Janeiro a Cláudia e assim por diante, né? Então se a gente conferir aqui, pode ver, ó, São Paulo, João e assim por diante. Com esses dados específicos, agora a gente consegue, por exemplo, duplicar aqui, né? E aí eu vou colocar agora que eu consigo agora mostrar esse dado que eu acabei de pegar. Então aqui eu poderia colocar aqui, ó, quem que é o gerente, né? Gerente do estado, por exemplo. Aí aqui, ó, quem é o gerente do estado? João. Então aqui eu já consigo mostrar, né, melhor assim. Então é basicamente isso. Ah, Lucas, eu consigo usar também essa lookup para puxar mais de um dado? Consigo. E aí aqui, na verdade, pessoal, esse é o exemplo exatamente que a gente mais vai usar. Você faz uma relação do que você precisa com a outra planilha, ou até mesmo na mesma, né? E puxa esse dado, lembrando que a relação ela tem que estar sem aquela match multiple, beleza? Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de como que a gente consegue usar com uma relação com match multiple e alguns casos que a gente consegue usar. Eu vou aproveitar então que a gente já tem essa planilha aqui dos cargos, né, nomes e etc. E aí eu vou usar essa segunda aba aqui para a gente poder puxar, né, e usar essa lookup através dessa relação aqui, ó. Essa relação ela está fazendo o quê?
Nas minhas localizações, eles estão puxando quais são os funcionários que trabalham nessa região. Então, por exemplo, em São Paulo aqui eu tenho 3, né, ou até mais. Mas o que eu vou fazer? Se eu usar a lookup através dessa relação, eu consigo também. Então, ó, eu consigo puxar através dos funcionários, e aí o que eu posso fazer, por exemplo, uma ideia bem legal. Através dessa relação, eu posso colocar um carrossel de foto. Então, aqui, por exemplo, eu colocaria aqui, ó, foto funcionários, certo? E aí, ó que legal, ele puxou mais de uma. Então, eu não vou conseguir puxar mais só um dado, eu vou conseguir puxar mais. E aí, o que a gente pode fazer? Nessa minha segunda aba aqui, ó, por exemplo, em São Paulo, eu consigo colocar uma imagem, certo? Um componente de imagem. E aí aqui, ó, pode ver que ele já puxou esse lookup de foto de funcionários, tá vendo? E aí aqui, qual que é a ideia? Eu consigo passar para o lado, porque ele já me trouxe mais de um dado. Então aqui ele já consegue me trazer, né? E eu consigo formar, por exemplo, um carrossel. Com imagens funciona muito melhor para você conseguir mostrar. Mas quais são os outros exemplos que a gente consegue usar lookup para puxar mais de um dado e se é algo que a gente consiga fazer? Por exemplo, imagina que eu, em vez de eu puxar as fotos, eu quero puxar os nomes, certo? E aí eu venho aqui e puxo os nomes. Beleza. Agora, esses dados que eu tenho através dessa lookup, eu não vou mostrar no aplicativo porque eu não consigo puxar um texto que eu mostre os 3 nomes. Porém, eu consigo fazer com que isso sirva para eu poder relacionar ou conferir um dado. Então, por exemplo, imagina que eu quero fazer assim, todos os funcionários que está aqui, né, de cada região, eu vou relacionar com outra coisa para fazer uma conferência de outros dados. Aí você consegue. Então, por exemplo, faz de conta que eu quero usar esses dados aqui para relacionar, né? E aí eu vou puxar os nomes dos funcionários com os nomes dos funcionários lá daquela região, né? Quer dizer, daquela aba lá dos meus funcionários. Então aqui eu já tenho. Não coloquei Match Multiple, ele vai puxar sempre qual é a primeira linha, né, de cada região. Mas se colocar Match Multiple, ele vai me trazer. Isso daqui entraria em duplicidade, né? Mas é um exemplo, pessoal. Faz de conta que eu não tenho, né, essa relação aqui. Então, basicamente, fazer essa conferência aí, né, de dados. Beleza? Outro exemplo também que a gente pode usar bem interessante é o seguinte. Vamos pegar essa tela aqui, né? Vamos colocar de São Paulo mesmo. E aí vamos fazer o seguinte. Aqui na minha tela, né, de localizações, eu vou criar uma coluna escrito Choice, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos deixar como texto mesmo, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha tela de São Paulo, eu vou colocar um choice. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar nessa coluna de choice mesmo. E aí a gente vai escolher uma cidade, né? Pode ser uma cidade, pode ser... Na verdade, vamos escolher um funcionário, né, daquela cidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho a relação dos funcionários, certo? Eu vou puxar pelo nome deles. Então, na hora que eu coloco esse choice aqui, por exemplo, ó, eu consigo escolher, por exemplo, o nome deles, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Através do nome deles, né, que eu já tenho aqui, né, que é o nome dos funcionários, eu vou puxar a foto deles. Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer uma relação daqui, do que a gente escolher aqui, lá com a minha planilha dos meus usuários, né, dos meus funcionários, na verdade. Então, vamos colocar aqui, ó, choice funcionários. Beleza. E aí aqui, então, eu vou puxar o nome que vai ter na minha coluna do choice com os nomes que eu tenho lá da minha aba, né? Aqui não vai puxar nada porque eu não tenho nada por enquanto. E aí aqui eu não marco essa opção de Match Multiple. Aí o que vai acontecer? Através dessa relação, agora eu vou puxar a foto dos funcionários, certo? Vem aqui lookup. Aí a partir dessa relação então das fotos, eu puxo a foto do perfil. E olha que interessante. Aqui então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imagem e aí eu vou escolher a partir dessa lookup de foto funcionários aqui que eu acabei de pegar. Pode ver que ela está vazia, né? Porque eu não tenho nada ainda. E aí aqui eu vou colocar esse componente aqui embaixo do choice. Então qual que é a ideia? Aqui não está mostrando nada, né? Porque eu não tenho nada ainda. Mas a partir do momento que eu escolho Pedro, aí aparece o Pedro, certo? Que é o CEO, se eu não me engano. Né? Aqui ó, Pedro, CEO. Se eu vim aqui e escolher João, ele vai puxar a foto do João. Então o que está acontecendo? Vamos voltar aqui, ó. Na hora que eu escolho o João, ele puxa a minha relação, então ele encontra o dado lá na minha planilha, e aí aqui ele me traz o valor, que é basicamente o que o PROC-V lá na planilha faz.
só que a velocidade é muito mais rápido, coisa que na planilha demoraria, né? Aqui a gente está fazendo instantaneamente. Então eu vim aqui, mudei, e assim a gente consegue personalizar, por exemplo, num aplicativo de delivery. Você vai escolher lá pizza de 2 pedaços, aí aparece uma pizza de 2 pedaços. Aí você põe lá metade, sei lá o que, aí você consegue ir personalizando essas imagens, por exemplo. Né, aqui eu estou dando um exemplo bem simples, mas você consegue personalizar e deixar isso da melhor forma possível. O lookup não tem segredo, a única coisa que você tem que lembrar é que na maioria das vezes, quando a gente vai mostrar uma informação, a relation que a gente vai usar para poder filtrar, né, através dessa relação, ela precisa estar sem aquela opção de match multiple, ou com match multiple que a gente consegue usar e fazer esses exemplos aqui como do carrossel, ou usar como, por exemplo, para conferir os dados, tá certo? Muito obrigado se você ficou até aqui, não esquece de se inscrever, curte, entra também lá pro meu canal do Telegram, onde a gente está compartilhando, trocando ideia e podendo também te ajudar cada vez mais a crescer. E se você não conhece meu curso, vou deixar o cardzinho aqui também para você poder fazer, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.